Meus irmãos, é com muita alegria, com muita empolgação que eu estou aqui nessa noite, porque o Senhor tem se revelado um Deus tão lindo, tão bom, tão maravilhoso, que não tem como ser diferente. Ele é bom demais. Hoje à tarde eu estava lendo a palavra do Senhor, estava meditando, e Ele me mostrou uma coisa muito séria, que é a consequência. Quem crê que Jesus perdoa os nossos pecados? Amém. Os irmãos, pode sentar. Jesus perdoa todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas. Não tenha dúvida disso. Isso é uma verdade, a palavra dele é que diz isso. Mas a consequência, ela é inevitável. A consequência vem. Nós sabemos disso, né? E a palavra que eu gostaria de dizer nessa noite, de compartilhar alguma coisa, é sobre a consequência do retroceder, do retrocesso. No capítulo 2 de Jeremias, eu vou começar por aqui. O Senhor diz assim no capítulo 2, verso 19 e o 21. Ele diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Nós podemos sentir aqui nessa palavra, que Ele está falando de pessoas que tiveram comunhão com Ele, uma comunhão íntima e profunda, e que voltaram atrás, que retrocederam. Ele está dizendo: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Então ele está falando aqui de pessoas que estiveram com Ele, que estiveram caminhando com Ele, e hoje se encontram distantes da sua presença. E Ele está dizendo aqui: quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. E o 21 é um complemento dessa palavra que diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada de vide estranha? Você sentiu o clamor do coração de Deus nessa palavra? Eu vou repetir, preste bem atenção, abra bem os seus ouvidos espirituais para ouvir o clamor do coração de Deus. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Esses dois versículos dessa palavra que nós acabamos de ler e ouvir, nos fala de alguém que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, experiências reais, verdadeiras com Ele, que tiveram experiências com os dons espirituais, com os dons sobrenaturais, e um dia voltou atrás. E nós podemos ver que a Bíblia está repleta dessas coisas, de homens que caminharam bem perto do Senhor e deixaram a sua presença por coisas sem valor algum. Uma das coisas que tem acontecido muito no meio do povo do Senhor, que o povo do Senhor tem negociado o inegociável, tem voltado atrás. E a palavra do Senhor lá em Provérbios 23 diz: compra a verdade e não há vendas. Se nós compramos, se nós adquirimos essa verdade, quem que é verdade? João 14 diz, Jesus disse:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos de zelar por esta verdade, que está implantada como uma vide preciosa, que está nos nossos corações. Nós não podemos vender, nós não podemos retroceder, porque a palavra do Senhor lá em Hebreus fala que o Senhor não tem prazer naquele que vira as costas para Ele. Ele não tem prazer naquele que recua. Lá no profeta Abacuque também diz essa mesma palavra. Deus não tem prazer. Ele tem prazer naquele sim que persevera, está em luta, está em batalha, tribulações em cima, guerra, filhos levantando contra pai, pai contra filho, mas permanece firme na rocha inabalável, porque Ele tem nos plantado como uma videira, como uma videira que produz frutos saudáveis e gostosos, para que os famintos venham até a nós e coma. Mas isso só vai acontecer se nós permanecermos na videira verdadeira, lá de João capítulo 15, porque aquele que separar dessa videira, ele vai cortar e lançar ao fogo. Desculpa, mas aquele que permanecer na videira, meu irmão, ele vai podar. Ele vai podar para uma finalidade, para que ele dê mais frutos dignos de arrependimento, frutos dignos das pessoas verem e sentirem que nós realmente temos andado com Deus. Amém, meus irmãos? No capítulo 15 de João, ele mesmo diz que aquele que dá fruto, ele vai podar. Para quê? Para que esse produza mais fruto ainda. Quem quer dar mais frutos ainda? A única coisa que eu quero é isso, eu quero dar mais fruto, eu quero ser frutos gostoso, eu não quero ser fruto verde também não, porque não adianta nada você ser um fruto verde, ou um fruto muito maduro, apodrecido. Não, nós temos que ser frutos abençoados, frutos gostosos. Nada melhor do que quando você pega uma manga essa, chama aquela pequenininha, ao bar, madurinha, durinha, nossa, que delícia. Assim devemos ser cada um de nós, frutos gostosos, saborosos. As pessoas têm procurado alimento para saciar a sua fome, e muitas das vezes ele não tem encontrado, mas aqui tem um povo, um pequeno rebanho, que tem procurado ser frutos gostosos, produzir frutos gostosos, que alimente as nações, porque foi para isso que o Senhor tem nos levantado. Amém, meu irmão, minha irmã? É por isso que Ele tem nos enchido do Seu Espírito Santo, é assim que Ele tem aberto os nossos olhos para vermos a Sua glória, para vermos aquilo que Ele está fazendo hoje no meio do Seu povo, para que possamos ser frutos, para compartilhar dessas coisas lindas que Ele tem nos dado. Não é para guardar para si, não. Quanto mais você dá, mais você vai receber da parte dEle. Porque é para isso, a finalidade dele nos dar as coisas é para isso, é para compartilhar com as outras que ainda às vezes não recebeu. Amém, meu irmão? Não é porque você é melhor, você é mais bonitinho, mais dedicado, não. É porque isso são os princípios elementares de Deus. É que você procure e você vai achar. E quando você vai achar, você vai gozar de coisas profundas, de delícias. Você vai se tornar um fruto saboroso, gostoso. E nós de maneira alguma, nós estamos determinados no nosso coração, que nós não vamos recuar de maneira alguma, porque nós sabemos da consequência daqueles que voltam atrás, daqueles que negam a fé. Abra comigo lá em Jonas. Agora que nós vamos entrar na seriedade do que eu estou falando. Você pode continuar sentadinhos, mas com muita reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos.
Claro que eu não vou ler todos, mas você em casa, é um livro que merece ser lido com muito carinho. E a palavra do Senhor diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Nós podemos ver aqui que esse homem, esse santo homem de Deus chamado Jonas, um profeta ungido e chamado por Deus para uma missão poderosa, gloriosa. Esse homem se acovardou. Esse camarada aqui não era um mané qualquer, não. Esse camarada aqui, se você prestar bem atenção no verso 2, você vai ver que ele recebeu uma palavra específica, clara, objetiva, para uma missão. O que eu aprendo aqui? Que Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de clareza. Ele é um Deus que quando Ele nos fala alguma coisa, Ele não deixa dúvida nenhuma no coração. Quando você acha que você recebeu alguma coisa e nasce alguma dúvida no seu coração, não foi Deus. Não foi Deus, porque Deus, quando fala com algum dos seus servos, Ele não deixa dúvida alguma, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele não é Deus de confusão. E nós vamos ver a consequência desse santo homem de Deus, que tinha uma intimidade profunda com Deus e se desviou. Diz assim: ele recebe uma palavra: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Uma coisa real e verdadeira que eu vejo nesses dois versículos, que quando a pessoa retrocede, que quando a pessoa dá as costas para o chamado de Deus, ele só desce. Ele só desce. Ele entra no navio fugindo da sua missão, da sua responsabilidade. Ele desce para o fundo do navio. E no verso 5 fala: porém ele desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Quando a pessoa sai da presença de Deus, quando ele se desvia daquele chamado que Deus tem para ele, meu irmão, ele só vai descer, ele só vai regredir. Não tem como uma pessoa que tem uma experiência profunda, real, com as coisas sobrenaturais de Deus, em desobediência, ele subir, seja lá qual nível. A tendência é só de descer. E a palavra fala que ele pegou um sono profundo. Esse sono, eu quero te dizer que não era um sono saudável, não.
Não era um sono agradável, ele não estava descansando. Era um sono de alguém que sabia que estava fugindo da presença de Deus. Mas como Deus, como nós sabemos que o nosso Deus não abre mão daqueles dos seus escolhidos, Ele foi atrás. Ele foi atrás. Espera aí, eu dei uma ordem para o rapaz para ir para a direita, ele está indo para a esquerda. Quem ele pensa que é? Isso é para os dias de hoje, tá, meu irmão? Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Deus tem te dado algumas diretrizes na sua vida? Eu creio que tem. Eu creio que tem. Porque Ele não nos resgatou das trevas, do reino da escuridão, para a gente ficar sentadinhos nos bancos de igreja, não. Ele nos levantou para sermos as suas testemunhas, para sermos os seus atalaias, para pregarmos aquilo que Ele tem revelado aos nossos corações. É para isso que Ele nos resgatou das trevas, para que outras pessoas que se encontram da mesma forma que nós estávamos, para que eles venham a conhecer esse Deus glorioso, que é o Deus da luz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Agora a coisa começa a pegar para o lado do fujão. Agora a coisa começa a pegar para aquele que desobedece, para o desobediente. Fala que ele dormia um profundo sono, mas não tinha nada de profundo, era profundo, mas a alma dele estava em agonia, porque o seu subconsciente estava ciente que ele estava em desobediência. Deus deu uma ordem para ele: vá para Nínive. Ele pega o navio e vai para outra cidade, e Deus foi atrás dele. E com Deus não se brinca. Com Deus nós não podemos brincar. Se Ele te deu uma ordem, meu irmão, é bom obedecer. É bom obedecer. Eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram. E os que de madrugada me buscam me acharão. O que Ele quer dizer com isso? Então é bom você obedecer. É bom você honrar aquele que merece toda honra, que é digno de toda honra. E a palavra do Senhor continua: e dizia cada um ao seu companheiro. Não, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Estava um maior tormento, um maior sufoco. Ninguém esperava por aquilo. O capitão do navio, eu tenho certeza, com seus passageiros, tribulação, sei lá, como é que fala, eles nunca tinham conhecido uma coisa semelhante àquela. Estava tudo tranquilo. Eles conheciam o mar, eles conheciam a sua rota. Nunca havia acontecido aquilo que estava acontecendo naquele dia. O mar se ficou revolto, porque a mão do Senhor, a fúria do Senhor estava sobre um escolhido, sobre um ungido dele. Fique sabendo que quando um ungido do Senhor sai da presença dele, fique sabendo que a coisa vai ficar preta. E não vai ficar preta só para você, não. Vai ficar preta para todo mundo. Jonas saiu, e o barco e aquele navio estava a ponto de ser estourado, quebrado no meio. Todo mundo estava passando por situações muito desagradáveis por causa de um homem. Eu já cheguei perto de vários amigos meus, quando eu estava na bagunça, na bandidagem. Algum conselho eu dava para aquelas pessoas: sai dessa vida, cara. Isso aí não te dá, isso aí só vai trazer dor de cabeça para você. Larga esses vícios, larga a cachaçada, larga essas drogas.
a primeira resposta deles é essa: eu estou te prejudicando em alguma coisa? Tá, eu estou prejudicando somente a mim, mas isso é um engano, isso é uma mentira. Quando você se encontra no pecado, você faz todo mundo sofrer. Qual a família vendo um filho na prostituição, na miséria, na cachaçada? Você está vendo que a pessoa está morrendo. Você está sofrendo também, porque você está vendo uma pessoa querida, uma pessoa amada se destruindo. Então o problema não é só dela, o problema é de todos aqueles que estão ao redor dela. É verdade ou não isso que eu estou falando? Isso aconteceu com o profeta. Todos começaram a ficar numa situação precária, numa situação terrível, por causa da desobediência de um homem. E olha o que ele diz: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu tenho certeza que não tinha só aquele navio, não. Ali era uma rota que passava vários cargueiros, vários navios, transportando cargas valiosas para Jope, para Tarsis. Só tinha aquela rota ali, tinha vários navios. E o mar começou a agitar de uma tal forma que começou a destruir aquele navio. E não é somente o navio onde Jonas estava, não. Eram todos os navios que estavam ali naquela redondeza. Esta é a seriedade daqueles que voltam atrás, daqueles que não têm dado ouvido à voz do Espírito Santo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus poderoso. É um Deus que age, é um Deus que movimenta. Se Ele é vivo, Ele fala. Se Ele é vivo, Ele nos ouve. Lá Isaías fala que os seus braços não estão encolhidos para que não possa nos abençoar, e nem tampouco os seus ouvidos fechados que não possam nos ouvir. Isso nos revela que Ele é um Deus vivo, presente na nossa vida, na nossa angústia. Então é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus que se faz presente no meio daqueles que creem na sua palavra, nas suas promessas. E ele diz: então lhe disseram, veio aquele homem deitado, dormindo, todo mundo numa luta terrível, todo mundo perdendo seus bens, perdendo as suas mercadorias, todo mundo agitando para se salvar, e aquele homem dormindo. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha a resposta desse homem agora. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. Sabe o que eu aprendo aqui nesta resposta de Jonas? Que ele não perdeu a sua identidade. Ele não temeu de se revelar quem ele era. Ele não temeu de falar, de declarar a causa
de tudo aquilo que estava acontecendo no mar. E muitas das vezes, por medo ou por vergonha, nós temos negado a nossa identidade. Quantas pessoas não têm falado de Jesus porque tem vergonha de se declarar que é um filho do Senhor? Tem vergonha e medo de falar: não, eu sou crente em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao meu encontro um dia que eu estava atolado no lamaçal do pecado, nas trevas, no engano, na prostituição, nos vícios malditos. E Jesus Cristo, aquele que morreu há 2000 anos atrás, no meu lugar, para me dar vida e me fazer um homem livre para fazer a sua vontade. Meu irmão, muitas das vezes nós temos vergonha de declarar e de testemunhar essas verdades. Você se perde, você perde a sua identidade, você não declara, você tem vergonha de dizer quem é a sua pessoa. E quando nós agimos desta forma, nada mais, nada menos, você estará vendendo a verdade. Você está dando as costas para o seu Deus, o seu Criador, a quem você diz que tanto ama, que tanto é apaixonado por Ele. E lá em Apocalipse fala que os tímidos, os covardes, os medrosos não herdarão o reino de Deus. E muitas das vezes nós trememos na base. Muitas das vezes nós nos escondemos por medo, como rato, como uns ratos, meu irmão, como um bichinho insignificante. Medo de falar que é de Jesus, medo de falar que você é um escolhido dele, que você foi escolhido, ungido por Ele, para ser uma das testemunhas que tem sido levantado agora, no presente século. Muitas das vezes nós trememos, muitas das vezes nós tememos por vergonha, por timidez. Isso é falta de ousadia, de coragem. Meu irmão, nós fazemos parte de um exército poderoso. Nós fazemos parte de um exército mais poderoso do que o exército de Davi, do que o exército de Gideão, de um exército de um Deus vivo que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas lutas, porque Ele tem feito isso na nossa vida nos últimos dias. Ele tem lutado as nossas lutas, Ele tem guerreado as nossas guerras. Quantas guerras, quantas batalhas nós temos atravessado, nós temos enfrentado, quantos leões e quantos ursos, quantas lutas, mais fortes do que nós. Ele tem nos ungido com o seu óleo da alegria. Ele tem nos ungido para enfrentarmos e vencermos batalhas inacreditáveis. Quantas batalhas eu tenho enfrentado, dessa eu não vou sair dessa. Pelas minhas forças eu estou perdido. Aí você clama ao Senhor, você clama pela sua força, você clama pelas suas misericórdias, e no dia seguinte você está livre. É por isso que o salmista, sabendo disso, ele diz: uma noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer na vida daqueles que esperam nele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Essa é uma palavra, meu irmão, de encorajamento. É uma palavra para você se encher de fé. É para que você se renova a sua visão nele. Porque Ele é um Deus poderoso, é um Deus que está sempre do nosso lado, principalmente nas nossas fraquezas, principalmente naquele momento que você olha para si, e glória a Deus por estes momentos, que você olha para si e diz: Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade agora é de picar o pé em tudo, na jaca, e de sair fora mesmo.
E você começa até a tomar algumas atitudes, meu irmão. Mas com pouco o Espírito Santo começa a falar ao seu coração: eu não te levantei para isso não. Você não é daqueles que recuam não. Você é uma testemunha minha. Eu te levantei, eu te restaurei. Eu te levantei para dar frutos, frutos maduros, saudáveis, frutos de vida. Eu tenho te levantado no meio da congregação dos santos para ser uma das minhas testemunhas. Porque eu sou aquele que tenho te sustentado e te chamado. Porque eu sou fiel e poderoso para fazer cumprir toda a minha vontade na sua vida. E você se renova de força. Você recebe uma renovação dos céus. E você começa a marchar novamente, dando glória a Deus, vendo os anjos batalhando ao seu favor. Ele tem nos ungido para isso. Ele tem nos ungido. Ele tem aberto os nossos olhos e ungido. Com o colírio lá do Apocalipse, para ver o que Ele está fazendo na terra, no meio do seu povo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e ele começou a me fazer algumas perguntas. Eu falei com ele simplesmente: meu irmão, eu não sei de nada, só sei que a boa mão do Senhor está sobre a igreja. Eu só sei te dizer isso, que Ele não tem deixado faltar nada. Ele não tem deixado, Ele não tem permitido que um tio sequer caia por terra, porque Ele é fiel e poderoso para velar sobre a sua palavra, para fazê-la cumprir na vida daqueles que esperam nele. E aquele homem, ele não perdeu a sua identidade não. Ele sabia o motivo dos acontecimentos daquela hora, e ele disse: não, tudo o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é por minha causa. Eu sou servo dele. Ele me deu uma ordem, ele me deu uma palavra de direção, e eu fui para outra. Eu estou em desobediência, e é por isso que está acontecendo todo esse mal. Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa casa, meu irmão. É Deus nos mostrando que alguma coisa está errada, para que haja conserto. Ele não permitiu tudo aquilo simplesmente por acontecer, não. Ele tinha um objetivo em tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. O mar revolto, aquela confusão, navios se quebrando, estourando, pessoas pulando no mar. Quantas pessoas eu imagino que morreram naquele momento? Quantas pessoas por causa da desobediência de um homem? Então, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite que nós somos responsáveis por tudo que tem acontecido nesse mundo. A igreja é responsável, sim. Porque a palavra do Senhor, Ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não é assassinato, não é corrupção, não é bagunça nenhuma de Satanás provocada pelo diabo que vai atirar a nossa ousadia, a nossa coragem de prosseguir em servir ao Senhor. Por que aconteceu isso com o profeta? Com um homem tão ousado, com um homem que tinha uma intimidade tão profunda com Deus, a ponto de receber uma palavra tão cristalina, tão clara, dessa forma. É porque ele também sabia que o Deus dele, da vida dele, era um Deus misericordioso. E naquela época, lá em Nínive, naquela época, ele sabia que se ele chegasse lá e profetizasse a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai lá em Nínive e começa a profetizar para os habitantes daquela cidade. Se eu não estou enganado, havia 120 mil habitantes naquela cidade, e ele diz: eu não vou para lá nada. Eu profetizo a palavra do Senhor. Eu vou profetizar que Deus vai destruir dentro de 40 dias aquela cidade.
E se aquele povo se converter à minha palavra, eles vão se converter ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus também vai se arrepender daquilo que Ele mandou eu falar. E eu vou passar como falso profeta e vou ser destruído por aquele povo iníquo. Foi por isso que ele deu no pé, minha filha. Não foi à toa, não. Ele sabia com quem ele estava mexendo. Da mesma forma aconteceu com o profeta Elias. Um homem que enfrentou 450 profetas e corre de ameaça de uma mulher. Por que será? Você já perguntou isso? Você já se fez essa pergunta para si? Como um homem enfrenta 450 endemoniados, profetas do diabo? Ele enfrenta e mata. E depois, ameaça de uma mulher, ele foge. É um negócio meio louco de entender. É porque ele sabia com quem que ele estava mexendo. Ele sabia, não era simplesmente uma mulher. Hoje não, hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra demônios. Mas por trás daquela mulher tinha a legião de demônios. E a função daquela mulher, do ministério daquela mulher, era de destruir os ministros de Deus na face da terra. E na cabeça de Elias, ela já havia feito todas estas coisas. Por isso que quando Deus aparece para ele lá na caverna e diz: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele diz: só tenho eu. E eu o que, rapaz? Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A primeira coisa, meu irmão, que quando você retrocede, a primeira coisa que o diabo vai tirar da sua vida é a sua visão. É a visão verdadeira. Na cabeça de Elias, era somente ele que restava. E se ele não fugisse na cabeça dele, é porque ele deixou o medo entrar no seu coração. Quando nós deixamos o medo entrar no nosso coração, meu irmão, aí fica fácil, fica presa fácil para o diabo entrar e cirandar. Mas quando você permanece com seu foco na grandeza de Deus, naquilo que Ele pode fazer na sua vida, nesse Deus das coisas impossíveis, você vai prevalecer contra todas as ameaças de Satanás. Esse valente homem de Deus chamado Elias destruiu 450 homens endemoniados. Porque ele era profeta de Baal. Baal era o próprio Satanás, era o próprio diabo. Deus deu vitória para Elias sobre aqueles homens. E depois ele corre, ele foge diante de uma ameaça de uma mulher. Deixou de crer, não vigiou. E a primeira coisa que o diabo fez foi roubar a visão celestial daquele santo homem de Deus. Ah, eu temi porque eu me encontrei só. Não, você não está só não. Tem reservado lá 7.000 profetas, homens fiéis a mim, que não se dobrou aos pés de Baal. Não é só você não. A visão dele já tinha se retirado dele. Da mesma forma com Jonas, com esse santo homem de Deus. Deus deu uma palavra para ele, para ir para a direita, ele foi para a esquerda. Porque ele não confiou no seu Deus, ele não confiou naquilo que Deus pode fazer. Se Deus mandou, meu irmão, pode ir, meu irmão. Se Deus me mandar para qualquer lugar, ou você para qualquer lugar, vai, porque a vitória é certa. Não tem como dar errado, é antibíblico. É antibíblico você estar na presença de Deus em obediência, a coisa se dá mal. Não existe. Aí nós conhecemos a história. Ele se revela e ele fala: pode me lançar nas águas, que as coisas vão voltar ao normal. E ele é lançado,
E Deus enviou um grande peixe e o engoliu. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. E ali nas profundezas, como ele diz aqui, ó, e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Mais uma vez ele declara que ele desceu, mas lá no profundo do abismo, ele lembra do Deus da sua vida, e ali dentro do barriga daquele peixe, ele levanta um clamor de arrependimento ao Senhor, e o Senhor ouviu. Era tudo que Deus queria ouvir, era aquela oração sincera daquele homem. E quando ele faz aquela oração, ele dá uma ordem para aquele peixe vomita lá na praia de Nínive. E ele começa a pregar com ousadia, ele se enche da coragem, ele se enche do Espírito Santo, e começa a falar com autoridade, com ousadia, com confiança, para aquele povo, e todos sem exceção, se converteram ao Senhor. Que coisa linda, essa passagem de Jonas é maravilhosa, ela é maravilhosa, com a palavra daquele homem, com a palavra de Deus na boca dele, toda aquela cidade que estava condenada à destruição, ela foi salva e restaurada através de uma palavra profética de um homem que se dispôs a fazer a vontade de Deus. Mas olha que transtorno ele criou para que isso pudesse acontecer. Muitas das coisas acontecem isso na minha vida e na sua vida também. Eu sei que acontece. Muitas coisas dão errada. Nada dá certo às vezes. Você se indagou de Deus o porquê? Será que Deus não quer te falar alguma coisa sobre isso? Porque Deus não vai te deixar não, meu irmão. Deus, pode guardar essa palavra no seu coração, que é uma palavra de Deus para você. Deus não vai te deixar. Se você for lá na lua, Ele vai estar lá. Se você ir lá para o profundo do abismo, os seus olhos estarão ali te contemplando. Assim como aconteceu com Jonas, lá no profundo do abismo, dentro da barriga de um grande peixe, ele clamou ao Senhor, e os ouvidos do Senhor ouviu o seu clamor. Não adianta fugir não. Não adianta fugir de Deus. Se Deus te der uma palavra de direção, meu irmão, vá. Não desobedeça, porque se desobedecer, você vai correr um risco sério, e todos aqueles também que estiveram ao seu redor. Esta é a palavra desta noite. Esta é uma palavra de consequências. Deus perdoa? Perdoa, é claro que perdoa. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tenha dúvida disso. Você caiu, você tropeçou, caiu e se arrependeu, Deus te perdoa. Mas a consequência, meu irmão, virá. A consequência vem. Prepara o lombo, porque o chicote vai estar lá. Ele é fiel e poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Iniquidade também é pecado. Mas quando nós confessamos a Ele as nossas falhas, as nossas fraquezas, Ele perdoa. Mas a consequência vem. A consequência vem. E muitas das vezes, através de colhimento de algumas consequências, nós temos que abrir os nossos olhos. Por que isso, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer para mim neste momento tão difícil? Segundo Paulo lá em Gálatas fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer.
aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não sou eu não, é a palavra de Deus. E essa palavra veio ao meu encontro de uma forma muito forte, porque ele fala, não pode errar, porque se errar, eu até te perdoo, mas a consequência vem. A consequência vem. Veio para Jonas, veio para Davi. E como veio para Davi, né? E como veio para Davi. Como veio para Davi. Veio para Moisés. Veio para Elias, veio para Jonas, e não vai vir para mim nem para você. Então, meu irmão, é uma palavra ministrada com muito amor no meu coração. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar para a igreja. Eu não sei da vida de ninguém. Eu não sei, meu irmão, e não quero saber. A única coisa que eu posso fazer, que nós podemos fazer uns pelos outros, é orar. É orar. Para que Deus nos dê força para continuarmos na sua presença, dia e noite e dia. A única coisa que nós podemos fazer uns pelos outros é orar, ajudar, é dizer para o seu irmão, eu estou com você. Eu sei que você pode estar passando por momentos ruins, difíceis, atribulados, mas pode confiar no meu ombro. Pode confiar em mim que nós vamos estar juntos em oração. Se precisar de uma palavra, conte comigo, conte com o pastor, conte com a liderança, conte com uns aos outros. Nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. Nós somos mensageiros de bênçãos. Recebestes de graça e de graça dai. Então, meu irmão, nós precisamos de tomarmos muito cuidado com o retroceder, com a desobediência. A única coisa que tem nos destruído é a desobediência. A única coisa que nós não podemos fazer é pedir graça ao Senhor. Eu não estou querendo dar uma de santo não, meu irmão. Mas você não erra, você não peca. Não, o pecado está sempre diante de mim. Está sempre diante de nós. Mas a gente tem que esforçar. A gente tem que se esforçar para não cairmos em tentação. Por isso que o nosso mestre sempre nos exorta: vigiai, vigiai em todo o tempo, vigiai e orai para que não caias em tentação. Jonas não vigiou. E não era um homem comum, normal não. Era um profeta ungido, um homem santo de Deus. Ele vacilou e pagou por um preço muito alto pelo seu retrocesso, pela sua desobediência. Tem mais um capítulo aqui. Você lê em casa e você vê como era a vida desse homem santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o nosso Deus é esse Deus lindo, esse Deus que está sempre com seus ouvidos atentos ao nosso clamor, sempre com seus braços estendidos para nos abençoar. E eu creio de todo o meu coração que a boa mão de Deus está sobre nós, está sobre você. Creia nisso de todo o seu coração. Não deixe que nada, que ninguém, não deixe que demônio nenhum roube isso do seu coração. Não perca a sua identidade. Não deixe que o diabo roube a ousadia que ele tem colocado no seu coração. Não perca a sua identidade. Você pode estar um caco, você pode estar desfalecido, morrendo, mas nunca se esqueça que você é um filho de Deus, que a boa mão dele está sobre você, está sobre a sua família, e que ele faz o impossível a favor da vida daqueles que esperam nele. Nunca se esqueça disso. Uma das coisas que Deus tem me mostrado, uma das coisas que tem deixado Deus chateado, é quando nós duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo, principalmente o impossível.
pega uma mulher de 80 anos, quase, estéril ainda por cima, e faz daquele ventre seco gerar filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cultuamos. Esse é o Deus que nós cantamos louvores para Ele. É esse Deus. É o Deus das coisas difíceis, das coisas impossíveis. É esse Deus que, se for preciso, Ele abre o mar no meio, Ele rasga o mar no meio, para que o seu povo passe com seus pés secos sobre esse mar. É um Deus que pega 3 milhões de pessoas e sustenta-os com pão e carne durante 40 anos. E muitas das vezes nós duvidamos do poder de um Deus tão grande, tão poderoso como este. Será que o seu problema é tão grande que Deus não possa resolver? Será que é maior do que isso? Não é, eu tenho certeza que não. Os nossos problemas, o meu problema, segundo o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que ele é leve e momentâneo. Tem pessoas que acham que os seus problemas são maiores do que de todos, acham que ele é duradouro, acham que nunca vai passar. Não, a palavra fala que eles são leves e passageiros. Vamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Vamos crer naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Vamos parar de dar ouvidos mentiras de Satanás. Vamos deixar de receber vômitos do diabo, porque ele não firmou na verdade, ele só fala mentira. E nós podemos ver a indignação de Deus lá no profeta Jeremias capítulo 2. A indignação dele de um povo que tiveram experiências reais com ele e voltaram atrás. Deixaram o Deus vivo, fonte de águas vivas, para ficar cavando cisternas rotas. Nós temos feito muito disso. Nós temos deixado esse manancial vivo e poderoso, e muitas das vezes para ficar cavando migalhas de águas sujas de barro e podres. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Que Ele nunca venha permitir que desviemos dos seus santos caminhos. Que Ele nos capacite através do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa força vem dEle. Nós não temos força, nós não temos habilidades nenhuma. Toda a nossa habilidade vem da parte de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação alguma. Vamos estar sempre lembrando disso, que nós estamos de pé na presença do Senhor, é porque a boa mão dEle está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa liderança, sobre a igreja. É por isso que nós encontramos diante dEle de pé. É porque as misericórdias dEle têm se renovado na nossa vida. Não é porque nós somos fortes alguma coisa, não. Nós não valemos nada. Nós somos como o caco de uma telha. Nós somos como uma flor que hoje está bonita e amanhã ela está seca a ponto de ser lançada no fogo. Nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, é porque Jesus tem estado conosco, é porque as suas misericórdias têm sido reais na nossa vida. Glórias ao seu santo nome para todos sempre. E quem crê nesta verdade, levanta a sua mão e dê um brado de vitória a Ele. Oh, glória a Deus.